acompanhando esse culto tão especial ao Senhor, que Deus possa também abençoar sua vida aí. E eu sei que Deus enche esse lugar aqui hoje, amém? Mas também enche cada casa, não é verdade? O Senhor está presente em todos os lugares, abençoando as nossas vidas. Eu não sei se todos encontraram, mas o texto dessa manhã é o texto de Salmo, Salmo 139, livro dos Salmos. Nós vamos ler o capítulo 139, que é um belo salmo, por sinal, né? É um salmo que revela a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, e nós queremos refletir um pouco sobre isso. Então, quem encontrou o Salmo 139, diga um amém bem forte aí. Amém. Então, me sinta autorizado, então, a ler a palavra de Deus com você. Estou usando a versão Almeida, então se você tiver uma outra versão, você vai sentir algumas diferenças, mas a palavra de Deus, ela é tão linda que até as versões diferentes se complementam, né, para ser palavra e encontrar lugar no nosso coração. Posso ler então? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Não é lindo isso aqui? Quer dizer, as nossas orações, elas precisam ser nutridas da verdade que sai dos nossos corações, porque senão a nossa oração, ela acaba bloqueando a verdade que se encontra dentro do nosso ser. Veja, Deus diz em seu salmo: eu sondo o seu coração, a sua palavra não foi codificada pelos seus lábios, língua, pelos movimentos do seu corpo, mas eu sei o que está lá dentro do seu coração. A nossa oração, ela é bonita quando a gente tenta ao máximo, aproximar aquilo que sai dos nossos lábios daquilo que de fato somos ou sentimos. Por isso os salmistas, eles eram tão verdadeiros, mostravam o seu ódio, mostravam a sua raiva, expressavam os seus sentimentos. Verso 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Aí diz o verso 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Isso é muito bonito. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Veja o conhecimento de Deus. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue,
eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, aí ele termina o salmo. Sonda-me, ó Deus. Veja a coragem do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Conversa com Deus nesse momento, fala com Ele, abra o seu coração, diga assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu vou dar esse tempo para você fazer essa oração sua. Senhor, ouça a oração do teu povo, ouça o clamor do teu povo. Nós estamos ouvindo a tua voz em cada detalhe desse culto, nas músicas, na campanha da Junta de Missões Nacionais. Senhor, nós estamos ouvindo a tua voz, nós estamos ouvindo a tua palavra, mas Senhor, agora a tua palavra será exposta e nós queremos ouvi-la mais uma vez. Fala conosco, os nossos corações estão abertos com grande expectativa para receber mais uma porção da tua palavra. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aos filhinhos de Éfeso, João se dirigia aos filhos de Deus com a palavra carinhosa, filhinhos. Aos filhinhos de Éfeso e de seus arredores, João, o presbítero, se dirigiu dizendo, está lá em 1 João 3,20, nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Veja só, ele conhece todas as coisas. É o que diz a carta de João no capítulo 3, verso 20. Sim, ele conhece todas as coisas. A Escritura em nenhum ponto sugere o contrário. Deus conhece todas as coisas, Deus tem ciência de todas as coisas. Aliás, a sabedoria de Israel em Provérbios diz que os seus olhos estão em todo lugar. É o que diz Provérbios 15:3. Os olhos de Deus estão em todo lugar. O salmista no capítulo 94 se interroga dizendo, por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez o olho não verá? Deus conhece todas as coisas. Todas as coisas são conhecidas por Deus. E o conhecimento de Deus não é como o nosso conhecimento, que procede de raciocínios, de silogismo, de esforço, de intelectualidade. Não. O conhecimento de Deus se dá de forma imediata. Ele conhece todas as coisas em cada instante. O conhecimento de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Paulo, de forma ínica, encerrando aqueles capítulos tão profundos de Romanos 9, 10 e 11, diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Vocês se lembram daquele texto em Mateus 17, na transfiguração? Pedro, naquela experiência incrível, querendo ensinar. A visão tão extraordinária de Moisés, Elias, Cristo com as vestes tão embranquecidas, e uma voz dizendo, este é o meu filho amado, ouçam-no. Pedro querendo construir tenda, dando sugestão, numa experiência tão incrível,
tão extraordinário. Ouçam-no. Como nós somos maduros quando a gente reconhece o nosso ínfimo conhecimento e a grandeza e a profundidade do conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas em seu mais íntimo ser, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo, a totalidade, os movimentos de cada ente, desde um átomo infinitesimal às maiores estrelas. Deus fez tudo. Deus conhece todas as coisas, todos os organismos, dos mais simples ao organismo do ser humano complexo. Deus conhece todas as coisas, a totalidade das coisas. A minha esposa agora está fazendo medicina, ela está estudando anatomia. E ela tem que ficar ouvindo essas aulas, e eu estou ouvindo junto com elas. No final eu serei médico também. Mas eu fico estupefato diante desse conhecimento, porque o corpo humano é o próprio Evangelho. É impossível estudar o corpo humano e não se render a Jesus. É impossível estudar o corpo humano e não se render ao Deus Criador. É não ter estudado, é confessar a completa ignorância ao estudar o corpo e não chegar no final glorificando a Deus por sua obra. Cada detalhe, o olho humano, cada detalhe, tudo. Esses dias eu estava conversando com um fotógrafo, ele disse assim: o olho humano enxerga melhor que qualquer máquina fotográfica. As cores tais quais elas são, é perfeito. Deus criou todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Os nossos mais íntimos pensamentos são conhecidos por Deus, as nossas mais íntimas sensações são conhecidas por Deus, e tudo está desvelado ao seu olhar de amor. Suas pálpebras não são aquelas incansáveis tentando encontrar os nossos pecados para nos julgar, porque diz João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O Deus Criador é também Deus Salvador. Amém, irmãos? E o Salmo 139 deve ser lido assim, como essa beleza poética de Davi. Davi exultando o Deus onisciente. O sentimento é diferente daquele sentimento de Jó no capítulo 7. Davi aqui expõe os seus mais íntimos fragmentos através das suas palavras. Os sentimentos são diferentes, distintos. Quando você lê Jó capítulo 7, você percebe um homem amedrontado. Até quando não afastarás de mim os teus olhos? Quando me deixarás para que eu tenha tempo de engolir a saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó vigia dos homens? Por que me transformaste em alvo dos teus dardos? Por que me tornei pesado para mim mesmo? Vejam as palavras amedrontadas de Jó. Jó não tinha sido amadurecido ainda pelo pó e pela cinza. Vocês se lembram das palavras de Jó 42? Me aborreço agora no pó, me arrependo no pó e na cinza. Davi, após as primeiras palavras tenras que confessavam um Deus que sondava, ele disse, tal conhecimento, veja o que diz o verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Veja a grandeza deste verso. Davi está aqui alegre, exultante, adorando o Deus onisciente, e com a coragem sincera de dizer nas suas últimas palavras, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, veja a humildade de um servo que se dispõe a ser corrigido, a ser ensinado por Deus. Os nossos corações são ensináveis, amém, irmãos? Deus pode corrigir, ver se há em nosso coração algum caminho mau, e nos apontar os caminhos de justiça. Tem um movimento aqui, não sei se é um anjo, de paz, de liberdade, todos os sentimentos que estão na palavra. Irmãos, como é bom quando os nossos corações se abrem para a justiça de Deus, para a igualdade de Deus, para o amor de Deus, para a bondade de Deus. Como é bom ser corrigido por um Deus de amor. Bem,
uma das primeiras coisas, eu tenho apenas algumas coisas para dizer nesta manhã, porque eu sei que o tempo é um pouco mais resumido, mas uma primeira coisa que eu percebo no Salmo 139, que revela a beleza desse Deus que conhece todas as coisas, é: Deus sonda e conhece, o Deus onisciente sonda e conhece o mais íntimo do nosso ser. O Deus onisciente sonda e conhece o mais íntimo do nosso ser. O salmista, ele se percebe acompanhado, ele não está sozinho. Há um olhar prescrutador de um Deus que observa tudo carinhosamente. Os mais ínfimos gestos não escapam ao olhar de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, verso 3: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Veja, Deus observa todos os nossos dias com um cuidado paternal. Ele assiste, veja só, irmão Júlio, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele estende as nossas mãos, ele estende suas mãos como um pai pronto para nos ajudar, nos apoiar. O Salmo diz que as palavras não chegaram às nossas bocas, mas o Senhor já conhece. Não é incrível isso? O Deus a quem nós servimos, as nossas palavras não foram codificadas pelos gestos dos nossos lábios, mas Deus já captou. Deus já sabe quais são os sentimentos que dirigem o seu coração, quais são as sensações que dirigem a sua vida. Ele conhece isso. Como é incrível servir um Deus que nos sonda, e um Deus que, aliás, um salmista que se percebe confortavelmente abençoado e amado por esse Deus. Sonda-me, prova-me, conhece-me os pensamentos. Não será essa a postura certa e correta de todos nós diante desse Deus que sonda todos os nossos caminhos, todo o nosso coração? Veja, o salmista não é ocupado por temor como Jó. Davi, que escreveu o Salmo 139, também escreveu o Salmo 51. Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões. O medo não é o sentimento que governa o coração de um salmista que diz: sonda o meu coração. Nós temos que ter a coragem de Davi, a coragem de assumirmos os nossos próprios sentimentos, a coragem de tornar as nossas orações, orações sinceras, que revelam não uma caricatura do nosso eu, mas quem somos de verdade. Temos que ter a coragem, a intrepidez de confessarmos os nossos reais sentimentos. Isso é oração. Isso é adorar e crer num Deus que sonda o mais íntimo do nosso ser. Nada, nenhuma sensação escapa do olhar atento de Deus. Nós temos que ter a coragem de um salmista que revela o seu mais íntimo ser. Agora veja, você tem feito isso? A pergunta que naturalmente emana dessa realidade, dessa verdade do Deus que sonda é: será que as nossas orações, elas convergem com os nossos reais sentimentos? Será que dos nossos lábios brotam de verdade aquilo que jorra do interior do nosso coração? Será que nós temos a delicadeza do salmista, a fé do salmista de dizer: Deus, eu quero ser sondado pelos teus olhos de amor, eu quero ser corrigido pelas tuas mãos, pela tua palavra, pela tua lei, pelo teu mandamento. Eu quero ser corrigido, eu quero ser ensinado, sonda-me. Será que há em nós essa coragem? O Deus onisciente sonda e conhece o mais íntimo do nosso ser. Irmãos, como é bom quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Eu sei que o isolamento fez com que nós ansiássemos por momentos como este, não é verdade? Todos juntos, ainda de máscaras, comendo pão, bebendo vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Eu sei que esses momentos são
importantíssimos e incríveis para a igreja, a experiência de ser corpo, mas também é verdade, e é também especial o momento que nós temos com Deus, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando a gente fecha a porta do nosso carro a caminho do trabalho, e a gente coloca uma música e começa a adorar a Deus, e a gente começa a confessar os nossos pecados, e a gente começa a confessar os nossos erros, mas a gente começa a compartilhar também sonhos, os nossos projetos, as alegrias pela travessia, e também nós temos a oportunidade de pedir. Deus abençoe a minha família, abençoe o meu dia, abençoe a minha casa, abençoe o meu trabalho. Não é extraordinário o momento em que passamos sozinhos, naquele a sós com Deus? É ali que nós nos desvelamos completamente ao Deus que sonda o nosso coração. Uma segunda verdade que eu encontro nesse texto é: o Deus onisciente se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. O Deus onisciente se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. Os nossos conhecimentos são contingentes, provisórios. A fé que o salmista nutre é de um Deus que conhece todas as coisas, até mesmo os contornos pessoais. Por quê? Porque Deus nos conhecia quando éramos ainda uma substância informe. Uma substância informe. Olha o que diz o salmista, capítulo 13. Capítulo 139, no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Veja, o mais interior dos nossos corpos estavam desvelados ao Deus que nos formava. Quando no oculto fui formado e entretecido, a imagem de entretecimento, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus se relaciona conosco desde quando éramos informes no ventre da nossa mãe, substâncias informes. Por isso nós temos que ser absolutamente contra o aborto. Porque Deus se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. Há um ser vivo, amado, que foi entretecido por Deus no ventre de cada mãe. Cada ser humano foi formado, foi tecido por Deus, pelo arquiteto, pelo pintor. Todas as nossas fases, lá no ventre da nossa mãe, havia cuidado, havia amor, havia paternidade, havia relacionamento. Somos absolutamente contra o aborto, porque o aborto é um nazismo. É um assassinato das criaturas de Deus, do amor de Deus. Ele cuidou, ele entreteceu tudo. Irmãos, é tão incrível isso. Quando eu leio esses versos, eu me lembro do Luca. Os olhos foram formados, tudo foi formado, cada osso, cada parte de seu organismo. Mas eu não só me lembro do Luca, eu me lembro da Rebeca. E pode parecer estranho, porque há uma ferida no cérebro da Rebeca. Mas eu confesso com a mesma fé, o Deus que entreteceu o Luca, Deus que formou o Luca, formou a Rebeca. Irmãos, se você pega a Rebeca e aproxima o rosto dela
do seu rosto, a imagem que você tem é do Éden. Eu não vou exagerar demais, mas é da pureza do Éden. Quem somos nós? A eugenia é uma das coisas mais virulentas, mais agressivas, mais horríveis. É a Torre de Babel em sua versão moderna, maldosa, maligna. Selecionar seres humanos, manipular a genética, manipular a vida. Quem disse que o cérebro saudável é a coisa mais perfeita do mundo? Talvez Deus tenha entretecido o cérebro da Rebeca para dizer assim: ó seres humanos com cérebros saudáveis, vocês são capazes de construir bomba atômica e explodir milhões de pessoas com um botão. Eu estou oferecendo Rebecas na vida para que vocês tenham vergonha do cérebro que vocês têm. Porque o nosso cérebro foi capaz de ferir, e é capaz de ferir, milhões e milhões e milhões de pessoas. Somos capazes de ferir com a beleza desse órgão. Somos capazes de forjar extermínios, preconceito, injustiça, fome, queimadas no Pantanal, queimadas na Amazônia. Somos capazes, com a beleza dos nossos cérebros, construídos por Deus, entretecidos por Deus, de forjar as coisas mais malignas da existência. E aí Deus envia Rebecas para dizer: esse cérebro não é perfeito, mas a imperfeição promove a beleza do Éden. Vejam o Éden. Eu, com um cérebro imperfeito, mostro para vocês o que é ser humano. Porque alguns com cérebros perfeitos se desumanizaram. Deus fez cada parte do nosso corpo com a sua inteligência, sabedoria. Ele se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. Veja a beleza do Salmo 139. Deus é um Deus profundamente relacional, essencialmente relacional. Deus conhece você mais do que você se conhece. Deus está em você, como disse Agostinho, mais do que você mesmo. Como é bom adorar o Deus que conhece todo o nosso coração, sonda todo o nosso coração, nos guia em cada passo, no deitar, no levantar, num Deus que participa da nossa história e se relaciona conosco. Nós às vezes perdemos muito tempo, quando a gente não reconhece essa onisciência, essa onipresença de um Deus que está todos os dias conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um Deus que se relaciona desde quando éramos ainda substância informe. Ele colocou cada osso no seu lugar. E eu encerro com a imagem de Ezequiel 37. Às vezes os nossos ossos se espalham, o nosso organismo morre, tudo se torna cinza, mas o Deus que criou é o recriador. O Deus que criou é o Salvador. O Deus que fez cada osso, cada órgão, cada célula do nosso corpo, até os ribossomos. Eu soltei essa porque eu ouvi essa semana. O Deus que conhece cada detalhe das nossas vidas é o Deus que recria. A nossa alma pode estar espalhada, a nossa dor pode assumir o controle do nosso corpo, o nosso medo, o nosso pavor diante da própria vida, mas Deus é aquele que visita um cemitério de ossos secos e faz daquele cemitério um grande exército, uma multidão de crianças que com o verdadeiro louvor louvam a Deus. Por isso os cristãos
sempre confessaram, não a imortalidade das almas, porque isso é coisa grega. Os cristãos sempre confessaram, em cada verso da Escritura, a ressurreição de todos os corpos, a ressurreição da vida, a ressurreição de sonhos, a ressurreição dos projetos. Que Deus abençoe o nosso coração. Se no seu coração, se a sua alma sente-se espalhada, saiba, Ele é o Deus que visita o cemitério de ossos espalhados e secos e recria e refaz um poderoso exército. Que Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.